caso, são questões tipo de nós termos um melhor espaço ali da FECLES salubre, porque estão usando as dependências em redor da nossa universidade, né, da nossa faculdade, para depósito de lixo, que é uma coisa que nós já falamos, né, conversamos até com o povo da própria faculdade para não evitar isso, e se visse alguém também admoestasse a pessoa, para que a pessoa não fizesse o mesmo, né, mas isso não está ocorrendo. No caso, nós solicitamos um apoio da Casa da Câmara, que é para o envio de uma solicitação para o setor responsável, né, da Prefeitura, para que se coloque uma caçamba de lixo ou algo parecido, né, no local ou em algum ambiente propício no caso, que as pessoas possam depositar os lixos, certo? Outra questão que nós temos aqui específica o lixo comum de rua. Lixo comum de Lixo rua, as comum pessoas de rua, entulho, até mesmo restolho de construção. Muito grande e as pessoas aproveitam para jogar lixo lá porque não tem nenhum portão mais próximo. Então, Vocês falam pelo na lado esquina, da avenida. Na avenida. Antes da maternidade. certo. Outra pauta que nós temos é da questão da drenagem da rua da nossa residência universitária. A residência universitária da FECLES, ela é a única de toda a UES. Não existe uma residência em outro camping da UES. Ela é única, ela foi uma luta dos estudantes na década de 90, 2000, e essa luta resultou nessa residência, e essa residência abriga estudantes carentes que vêm de outras cidades que muitas vezes não têm ônibus para transitar ida e vinda todo dia. Né? Nós temos um problema muito grande no que tange essa ida e vinda de estudantes, porque muitos, ao virem e voltarem, percorrem 300 quilômetros diários. Tem gente que vem de Milhã todo dia, que é um percurso muito Pedra Branca, cansativo, né? Pedra Branca, e outros, Senador Pompeu, outros Pocara, né, também. São cidades extremamente longínquas e que isso, no caso, gera um impasse para quem quer estudar. Muitas vezes não tem um recurso, certo? Então, essas pessoas que moram lá reclamam que a rua acontece que quando chegar o inverno, ao chover, a água adentra dentro dessa residência. Aconteceu até de estudantes perderem algum móvel por causa da água que entrou, sem contar que o muro caiu. O muro caiu, né? Por causa dessa drenagem que dá infiltração da água também lá. Inclusive até vai ter um momento agora de reforma interna, né? No caso a responsabilidade do Estado. Mas a parte externa, no caso da rua, a drenagem da rua seria uma coisa principal, certo? Outras coisas que nós temos aqui na nossa carência é uma questão um pouco complexa, mas é a questão do Centro Vocacional Tecnológico, que está dentro das nossas dependências, certo? O CVT hoje ele ocupa o espaço que é nosso, de direito, certo? O terreno lá que eles dizem construir ser deles não é dele, até porque não existe nenhum documento de doação e o Estado simplesmente se aproveitou, pediu Nem podia doar. Nem podia doar, não né? podia se doar, não é? Isso. Até porque a nossa faculdade, o nosso terreno tem essa peculiaridade que ele não foi doado da FUNESP, né, da antiga Fundação Educacional Central, não foi doado para o Estado ainda. Entendeu? Foi doado, não foi consolidado. Ela é um camping da UES, mas ela não é o seu aparato estrutural, não é do Estado ainda. Né? Habilitando esse documento legalmente. Né? Então, é uma questão que nós partimos até exatamente ao CVT. Hoje, perpassa uma preocupação de conseguir retirar o CVT lá, para que nós pudéssemos ali sanar muitos dos nossos problemas, que é a carência de sala de aula. Hoje tem professores que eu já vi, o Thiago, o professor Thiago, Ele é baixinho. dando aula de baixo no pé de Algaroba. Quer dizer, condições extremamente inapropriadas. Eu dei aula nos corredores, não. Ó, o Luiz Oswaldo dá aula nos corredores, entendeu? É extremamente complicado. Então, o impacto que gera do CVT na nossa dependência outro também é a questão do uso fruto dos laboratórios que lá tem para química e física, se não me engano, né? Biologia. Muitos desses materiais foram adquiridos por nós, da FECLES, na década de 80, 90. Foi, Oswaldo, esse período? Foi construído por nós. Construído o prédio, né? Com apoio, inclusive, do teu avô, quando ele era prefeito. Do Aziz, né? Tá? Aí nós fizemos um movimento, que aquilo não tinha sido feito,
os estudantes encabeçaram esse movimento, a prefeitura fez uma doação de material e a gente conseguiu construir, conseguimos equipamentos. No momento, a aluna, a Clícia, que era mulher do Abreu, morreu na época, fazendo a campanha, coordenando a campanha. Nós conseguimos isso com muito esforço. Aí, de repente, prestaram para o CBT até hoje. E o pior, o CBT quase não é usado. E a gente fica as salas fechadas à noite e a gente não tendo sala para dar aula. E ficamos sem laboratório. Nós temos uma licenciatura de Física, outra de Química, outra de Biologia. E isso é importante porque somos nós que, a única universidade aqui que está preparando professores para melhorar aquilo que é de responsabilidade do município, que é o primeiro e segundo grau, ou primeiro grau, é exatamente a FECLESC. E nós não podemos nem abrir novos cursos, porque nós não temos sala. Não temos espaço. Eu queria complementar com relação ao CVT. Okay? Então, além de toda essa ideia, né, a FECLESC agora também está crescendo para indo nos rumos da pós-graduação. Né? Então, o pessoal deve estar sabendo que estamos fazendo 1 ano agora com a primeira pós-graduação, mestrado acadêmico mesmo, okay? No Sertão Central. E o mestrado é em ensino e ciências, né? Ensino e ciências. Educação e ensino, pronto. Educação. E o pessoal de Brasília cobra que a gente tem uma infraestrutura básica para o funcionamento do mestrado. Né? A gente está com a ideia de criar novos mestrados para o futuro. Né? A gente vai lançar de novo mais 2 projetos para o ano que vem. E nós não temos infraestrutura, não temos sala de aula, sala para aluno, porque na pós-graduação, a partir de agora, você é obrigado a dar sala, gabinete para o aluno estudar, gabinete para o professor. Okay? A questão do CVT cairia muito bem, tá certo? E o grande cheque, a FECLESC não é contra os trabalhos do CVT. O CVT, né, tem seus objetivos, a ideia realmente é muito boa. Nós apoiamos o trabalho do CVT, mas nós também queremos trabalhar. Ok? Então a ideia seria então pedir o apoio da Câmara nesse sentido para arranjar outro prédio para o CVT funcionar, outro local. Não somos contra. Eu queria acrescentar, naquele dia. eu queria acrescentar uma coisa. No dia que nós conversamos com o Cid, ele mesmo perguntou o que era feito hoje do liceu. Se lá não tinha vaga. O liceu, a história profissionalizante. E lá tem vaga. Parece que, não me engano, tem um turno até sem ninguém. Então, tem manhã e tarde, à noite a escola permanece fechada. Permanece fechada. Além disso, teria também transferir para o IFSE também, porque tem mais a ver com o IFSE do que conosco, tá? Então, são coisas simples, que podem ser resolvidas. Eu quero salientar também, quando ele falou da residência universitária, que a única residência universitária que tem no interior da UES, que ela também foi construída com o trabalho dos alunos. Fizeram campanha, tal e qual foi feita a faculdade, né? E quer dizer, a gente entregou tudo isso para a UES e de lá não vem quase nada. Nós somos a única faculdade interior, tirando o Limoeiro, que já era uma faculdade antiga da igreja, mas que foi equipada por uma instituição que tinha recursos. Nós somos a única que entregamos prédio pronto, equipamento, tudo. Biblioteca entregamos na época com 8.000 volumes. E hoje a biblioteca é um amontoado de livros, porque não tem para onde crescer. Porque não tem onde colocar, e não tem estante. Então, a gente gostaria de ter um apoio da Câmara, no sentido de se unir a gente para brigar com a UES, para um retorno da UES também. Tá? E isso, a UES vai dizer, evidentemente, que precisa de recursos, e aí entra o governo do Estado. Né? Então, a gente precisa desse apoio, porque nós temos, por exemplo, ainda, para melhorarmos o ensino desse Sertão Central, nós teríamos que abrir ainda as licenciaturas que faltam. Sociologia, filosofia, geografia, que não tem licenciatura, educação física e artes. Tá? Sem espaço não dá. Há como crescer para cima, não resta dúvida. Mas é preciso que haja um movimento para que isso aconteça, e é por isso que a gente está brigando. Para cumprir essa própria excelência de formação de professores, a qual a UES e a FECLESC também tem durante 30 anos, que esse ano foi o ano dos 30 anos, até nós fizemos um movimento, até uma música desse período, já formou mais de 2.000 professores de toda a região, e durante um período, o próprio professor nosso gosta de falar, o próprio Luiz Oswaldo, o próprio Altemar fala, durante a crise da cultura ficou aqui de forma muito
dos representantes do legislativo, do próprio executivo, até mesmo estadual, a gente tenta assim, reaproximar a Câmara Municipal, a sociedade do Quixadá, até mesmo o Sertão Central, para com a FEPLESC, porque assim, a gente parece que ficou um pouco separado durante muito tempo e nós perdemos até mesmo o apoio de vocês. Nós ficamos um pouco, como posso dizer, esquecidos. Tem uma outra coisa que é preciso acrescentar a isso, é que nós temos o melhor corpo docente de todo o interior da UES, em nível de formação de mestrado e doutorado, e que podem fazer pesquisas com verbas do CNPq, do governo federal. E nós perdemos, por exemplo, uma pesquisa que traria para Quixadá R$1 milhão, simplesmente porque o mínimo apoio que se precisava se marcou 3 vezes com o prefeito e as 3 vezes ele não compareceu. Era uma contrapartida Contrapartida da Que o prefeitura. programa exigia uma contrapartida, o programa para liberar o recurso. Aí a reunião foi marcada Aí 3 vezes. é a Era construção civil, Não, 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 era um não. prédio, e a gente faria a adaptação do prédio para a construção de um espaço a de ciência. contrapartida da prefeitura era Era o estrutura. prédio. Aí perdeu o espaço. Mas nós não chegamos nem a conversar, porque as 3 reuniões que foram marcadas, ele não compareceu. Então o município deixa de ganhar um benefício por conta desse descaso que na realidade existe para com a universidade. O professor Caco Macari, você ganhou agora um projeto de mais de R$500 mil, né? Não, eu mandei no mesmo Mandou, edital né? de R$500 mil. De R$500 mil. Quer dizer assim, e isso na área que trabalha de física, desenvolve suas pesquisas, necessita de espaço consequentemente, e quiçá também precisará de uma estrutura física, né, no caso, para uma contrapartida talvez. E assim, querendo exatamente manter esse diálogo para que isso não ocorra novamente, né? Porque R$1 milhão um projeto ser contemplado dessa forma é muito difícil. Nós já somos hoje uma cidade universitária, basicamente. A gente poderia ser um centro de pesquisa de excelência aqui, porque nós temos condição, com a capacidade dos professores que nós temos condições de criar esse grande centro de pesquisa aqui em Quixadá. A cidade está perdendo esse Nós desenvolvimento. temos hoje mais de 30 doutores, na verdade. Acho que juntando todos os professores das outras universidades aqui, não chegam ao Não número de chega doutores não, que a nós Católica temos. não Né? chega a esse número de Não doutores. chega a esse número de doutores que nós Eles temos. brigam lá, briga pra arrumar um doutor. e Não, mas isso, É uma- grande tchau, que eu posso garantir para vocês, isso eu posso garantir, Quixadá, em termos de qualidade de pesquisadores, né? Quixadá, do interior, é uma das melhores cidades, tá certo? Por conta da Universidade Estadual. A Universidade Estadual é por isso, ela é mais antiga aqui, então ela está colhendo os frutos agora. É lógico, tinha o UFC, o Instituto Federal, daqui a pouco eles vão atingir esse patamar, porque eles estão trabalhando duro para isso, né? Mas nós chegamos primeiro. Está querendo mostrar esse serviço agora, isso a gente está... Então, Chegamos quando ninguém acreditava. pois é. Então, eu garanto a vocês que nós somos bons no que fazemos, tá certo? Mas a gente está precisando realmente de ajuda. Uma coisa. Alguém tem alguma coisa que eu esqueci de falar, Thiago? Questão da segurança. É só acrescentar essa questão, voltando à questão ainda que já não é voltando, é mais um complemento. A questão de ser justamente complementando aqui essa questão da segurança. Ele está tão subutilizado do jeito, os portões ficam abertos. Já tivemos 3 alunos assaltados, praticamente um em frente à sala de aula, a sala de aula para atender o telefone. Até dentro da faculdade já tem. Justamente porque aquele portão do Porque o portão é CVT aberto. fica aberto, as pessoas não têm Não nenhum tem conhecimento, conhecimento, qualquer qualquer pessoa. E é da rua também, viu, Pedro? Porque quem sai das pessoas depois das 10h30 está sujeito a ficar no mínimo sem celular. Assim, como estamos em greve, né, eu sou de Quixeramobim, então eu vou e volto no ônibus. Então eu fico ali na esquina esperando o ônibus. Quando não vem ninguém em Quixeramobim, eu fico só. Então assim, ela é praticamente deserto. Só tem movimento de carros e de motos, mas o fluxo de pessoas que tem é de um bar próximo. Mas o pessoal do bar tá ficando as suas vidas, não tá nem interessado quem tá ali esperando o ônibus. Outro problema ali, assim, mesmo temática da violência, da insegurança, é a questão da iluminação. O pessoal que vão, os alunos que vão para a casa universitária, aquela rua... Do Detran. Mediações do As Detran. mediações do Detran são muito escuras. Já houve uns 3 assaltos de alunos com Teve aluno que passou Não, mais, viu? Mais. Bem mais, né? Bem mais. Gente que perdeu notebook, alunos que perderam notebook nesse percurso que foram assaltados. A maioria dos assaltos foi notebook. Pois é. Se não tiver mais alguma coisa. Eu queria ainda uma coisa. No dia que nós falamos com o Cid, que foi no dia da inauguração da Policlínica, ele usou uma estratégia, né?
a gente ia lá para fazer uma manifestação com cartazes, com faixas, com apitos. Tinham 100 pessoas. E na verdade ele chamou para conversar. Evidentemente que, até por uma questão ética, nós fomos, conversamos, e ele prometeu ver aquilo ali. Aquela rol de, até deu sugestões para algumas coisas e tudo. E evidentemente que nós por isso desistimos de fazer a manifestação, embora muita gente achando que tinha sido simplesmente uma jogada para esvaziar, né? Agora já se passou um bocado de tempo, e se nada vier, a gente vai achar que foi realmente a manobra. Então, se vocês puderem interceder diante do governador... Então, essa intercessão passa também pela parte de abrir os canais, abertos os canais de diálogo com o governo do Estado, fazer algumas exigências que são da greve geral, que contemplam perfeitamente a universidade, como, por exemplo, a abertura de concurso para servidores e para professores, que nosso problema também ali são de vários substitutos, substituindo ninguém, vagas em aberto, de onde não existem professores efetivos, assim como servidores, né? A universidade, a FECLES, que hoje precisa de bibliotecários, precisa de servidores de aqueles trabalhadores auxiliares, gerais, essas coisas todas, e que essa não é uma questão específica da FECLES. Embora especificamente a gente esteja precisando disso, os outros campi também. Então essa já é uma luta geral. E a gente queria também que isso fosse salientado nesse canal de diálogo. Até porque a questão de professores, Pedro, acontece o seguinte, muitas vezes eles só vão conseguir fazer o concurso quando conseguem um recurso do Estado. Aí faz o concurso no meio do semestre. O professor vem e não consegue terminar o semestre, até porque depois que encerra o semestre normal, as outras prefeituras não mandam mais os ônibus com os alunos. No ano passado eu saí em Ocara, saí Senador, saí em algum lugar fazendo prova com aluno que não podia vir para cá. Temos aqui mais uma nota, certo? Nós propomos. Não, essa notinha que nós estamos parecendo, mas essa aqui é uma nota que nós propomos que vocês... Uma carta de apoio, né? Uma carta de... Você falou do restaurante? Enviar, como ofício ao governo do Estado do Ceará. Certo? Acho que não sei se todo mundo tem ela, mas eu vou ler aqui. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Ceará, vimos a declarar apoio às reivindicações dos professores, estudantes e servidores da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Técnico Central, pelos seguintes motivos. A FECLES, que esse ano completou 30 anos, formou milhares de professores para o Sertão Central, garantindo assim o desenvolvimento socioeconômico da região, mesmo durante a crise da cultura, quando órgãos públicos e empresas deixaram nossa cidade. Tem hoje a maior quantidade de mestres doutores da universidade e faculdade de Quixadá, e seria o primeiro mestrado intercâmbio em educação no interior do Estado. Fornece muitos líderes empresariais, sindicais e políticos da região, sendo alguns destes membros desta casa. Diante disso, apoiamos a reivindicação da FECLES e que foram dirigidas ao governo do Estado, que são a imediata devolução do espaço ocupado pelo CVT, doando ou deixando, no caso, seria os equipamentos que lá estão, para a FECLES, a construção de um restaurante universitário, que é um problema, como eu citei, e muitas pessoas vão e voltam, gerando, em soma, 300 quilômetros, e muitas vezes não tem dinheiro para custear uma merenda. É muito complicado. E o restaurante universitário seria uma solução muito boa. Porque um restaurante custaria uma alimentação entre 1,20 a 1,50. E é recurso que se traz para a cidade. E é recurso que se traz para a cidade também. Seria um ganho muito, como é que pode dizer? Significativo. Considerável, né? Com os estudantes. É grande. Pobrezinha dessa de milhão, coitada. Porque quando eu venho para cá, magrinhas. Por isso. Ela é magra assim por isso. Eu não sei de milhão mesmo. Enquanto isso, uma questão que a gente fala desse restaurante, existe na UVA, na Universidade Estadual do Vale da Caraú, uma coisa que o Estado faz, que é doar, dar uns vales de refeições, tickets de refeições, já que não tem um espaço, né, um restaurante universitário. Então, enquanto não somos atendidos na construção desse restaurante, nós pedimos também um tratamento isonômico com isso. Que eles pudessem também fornecer para nós, estudantes carentes, em sua maioria, vales também diários para que a gente possa, muitas vezes, se alimentar aqui. Uma das pautas reivindicativas. Outra coisa é o aumento de bolsas de pesquisas. Essas bolsas de pesquisa, muitas delas são remuneradas.
essas remunerações gerando renda para o aluno, ele tem como custear alguma coisa, né? Suas indas e vindas, sua alimentação, muitas vezes. Vereador de dia. Pode entrar no dia. Outra coisa que nós requisitamos também é a instituição do estágio gratificado dos estudantes que vão às escolas estagiárias, mas que não recebem nada, né? Por exemplo, você vê como acontece essas coisas. Na saúde, quando um aluno da sua graduação ele vai estagiar, ele percebe uma remuneração pelo estágio, mas o professor não tem isso. Até nisso o professor é desvalorizado. Nem quando ele vai iniciar a sua experiência na escola, ele tem algum tipo de benefício, né, de fomento. Outra coisa, no caso, é uma construção de 10 novas salas de aula, né, e um piso superior para a nossa biblioteca. A nossa biblioteca hoje não comporta mais, não tem como comportar mais isso, porque não tem espaço. Mas daqui a um dia nós vamos ter que tirar os estudantes e colocar livros, porque uma ou outra, porque não temos mais espaço para colocar livros na nossa biblioteca. E a outra seria concurso para servidores efetivos, são 8, total da direção que é necessário. A criação dos cursos já citados, Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte e Educação Física, que é para continuar na excelência na formação de professores. E para finalizar, nós colocamos aqui, como parlamentares da cidade, acreditamos que essas reivindicações são justas e garantem a continuação da história de sucesso da FECLES na formação de professores e contribui de forma efetiva para a melhoria dos índices sociais do Serviço Central e na construção de uma sociedade mais justa e isonômica. Eu acho que nesses termos aqui, se a casa, no caso, apoia, Chegou um vereador de peso aqui. Então, assim, nós reivindicamos que os senhores enviem uma nota, esse teor, no caso, dessas reivindicações, enviar um ofício, né, para eles, e pedimos, talvez, está conversado aqui, o pessoal reclamaram muito, nós queríamos nada assinado, mas nós queríamos que o senhor assinasse, dizendo que recebeu esse documento, a nossa pauta, a nossa reivindicação, que nos recebeu, e que se compromete a enviar esse ofício para o governo do Estado. Na realidade, seria o ideal, você assinar que recebeu aí, vai no papel de da Câmara, e amanhã na sessão todos os vereadores assinaram. Sim. Não está aberto. Sim, sim. A gente viu, e a gente vê, aliás, que as manifestações ganharam muita força. Né? Já tinham muita força, mas às vezes as pessoas não usam esse mecanismo para poder fazer força junto aos órgãos competentes. Mas eu acho legítimo toda forma de manifestação. Nós tivemos aqui uma experiência, vocês falaram em segurança pública. Preste atenção em tudo que se falou e vou pautar algumas coisas. Nós tivemos um momento que os vereadores se reuniram, foram até o governo do Estado, um movimento extremamente apolítico, para a gente conseguir na época a questão do Roda do Quarteirão, o vereador Roda do Quarteirão, não era vereador, Capitão Carlos, licenciado. E nós conseguimos alguns policiamentos no interior, em alguns distritos, conseguimos o efetivo do Ronda e tal, e isso mostra força quando se reúne todo mundo para fazer isso. Sugestão que eu faço. Se vocês quiserem ir até o governo do Estado, eu falo por mim, com certeza que eu falo por todos os vereadores. Se vocês quiserem ir até o governo do Estado, fazer qualquer tipo de manifestação, fazer qualquer tipo de cobrança, vamos para ir junto com vocês. Vocês não têm dúvida. Eu quero propor a vocês que a gente faça aqui na Câmara uma audiência pública com a FECLES, todos os vereadores, com alunos, professores, todo o corpo docente da instituição, que a gente faça essa audiência e que nessa audiência a gente faça esse documento, assinado por todos os vereadores, documento de apoio, e a gente possa ir até o governo do Estado. Tentar marcar uma audiência com a FECLES. Nós temos aqui o deputado Osmar, nós temos a deputada Raquel, nós temos vários representantes que podem fazer essa ligação. Se não for possível, o que eu acho que às vezes é bem complicado, principalmente que o governador receba, alegando uma agenda cheia, por conta de que seja, na realidade, de certa forma, um problema que a gente vai estar levando para ele, a gente
pode ir assim mesmo, porque nós tivemos agora, a última vez, que a gente foi a Fortaleza com uma Secretaria de Segurança, sem ninguém avisar nada, sem marcar hora, sem nada. Nós juntamos os vereadores, que estão com problema do Quixadá, e fomos até a Secretaria, e se ele não tivesse recebido a gente, nós íamos fazer uma manifestação lá em frente à Secretaria de Segurança por conta da situação da segurança do Quixadá. Então a gente pode fazer isso. Se não conseguir marcar, pode ter certeza que a gente vai de qualquer forma. Mas eu acho que uma audiência com todos os vereadores e a gente tendo, passando esse problema até mesmo para a sociedade em geral, para o Quixadá todo em geral, esse movimento ganha mais força. Né? Ouvir aqui problemas do município e problemas do Estado. Os problemas do Estado, eu acredito que o município não possa intervir. Tem que intervir somos nós, os representantes estaduais de cada um da gente. Essa é a manifestação que eu falo. Mas os problemas do município, eu vi a questão da luz, a questão do lixo. Eu posso também sugerir a vocês que a gente possa marcar uma reunião com o prefeito. Eu tenho certeza que ele vai atender, que eu consigo, que a gente vai, né, com todos os vereadores, dependendo do funcionamento partidário aqui, a gente marcar essa reunião com o prefeito, para a gente pautar para ele, com a presença dos secretários competentes, e a gente passar essas indicações de vocês. Eu acho que é basicamente isso, a classe tem uma importância muito grande, como o senhor citou, Gonzaga Mota, agora Gonzaga Mota, agora prefeito, ele sempre falava isso com orgulho na questão da faculdade estadual, e o que depender de mim, vocês podem contar comigo para a gente fazer isso. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão estar abraçando essa causa. Sei que o Quixadá está passando por um momento complicado de respeitar a segurança pública. Eu acho que é em todo canto do Quixadá tem sido foco de muita coisa. Inclusive ontem eu tive até para passar para vocês, eu tive com um promotor ontem e eles estão propondo um DAC, que tem direcionamento público para que a gente possa resolver só o problema da segurança. Eu não sei se as medidas que eles querem tomar, eu não sei até que ponto, senhor Luiz Osório, prejudicam o município. Por quê? Uma delas, não foi citado, uma delas fala de reestruturação do DMT, da Guarda Municipal, monitoramento de câmeras na cidade, foi até um projeto que já foi enviado para lá, mas eles falam também, baseados em índices de segurança, como ele falou para mim ontem, sobre a questão do fechamento de bares e restaurantes. Né? Determinar um horário de fechamento de bares e restaurantes. Eu não sei se isso é bom para o município, haja visto que Quixadá tem um potencial turístico muito grande, porém não é explorado. Nós não temos uma renda turística forte. Nós não temos indústrias instaladas aqui que possam dar renda no município. Nós somos, como o senhor falou, e estamos nos fortalecendo como um polo universitário. Então, na maioria das vezes, os estudantes saem da faculdade 10 horas da noite. E o problema de Quixadá, todo mundo sabe, as pessoas, os estudantes sabem que esses assassinatos e crimes que têm acontecido aqui não tem, na minha opinião, correlação com o bairro e o é a presença fortíssima da droga no Quixadá. Então eu acho que essa medida é uma medida exagerada. Fechamento de bares e restaurantes às 11 horas da noite, inclusive. Até mesmo porque eu falo prejudicar a cidade? Porque o nosso comércio também é um comércio forte. E tem pessoas aqui, inclusive, que vieram de fora e investiram em vários restaurantes da cidade e vão se sentir prejudicados. Eu vejo dessa forma. Mas foi o que eu propus a ele, até que a gente fizesse também uma audiência pública, até essa ideia com a presença de donos de restaurantes, de bares, enfim, enviasse convite para as faculdades, para os colégios, para que nós pudéssemos participar do grupo. Então eu sei que não está parada a questão de tentar resolver esses problemas. A questão da iluminação já tem sido uma reivindicação muito dos vereadores, que pedem iluminação pública, alguns que eu vi, todo mundo aqui tem feito isso. Acontece que o requerimento, que é a arma que a gente tem para poder fazer as nossas reivindicações, eles dependem do executivo. A gente faz aquele requerimento, pedindo o saneamento de rua tal, pedindo a coleta do lixo da rua tal. A gente faz e a gente... Só interromper um pouquinho, Pedro. Com relação à iluminação pública, que naquele tempo que o requerimento é da lei, né? A FECLESC, ela é na rua José Queiroz Pessoa, né? Então, no caso, a responsabilidade não é tanto da prefeitura, é da COELS. Né? Foi explicado e está na lei lá onde a prefeitura
só tem a responsabilidade sobre as praças e avenidas. Rua, responsabilidade da Coelhos. O que não tem que faz ligar com que pro a 0800, gente, essas porque coisas. o que não faz com que a gente também não possa fazer essas cobranças. Só que eles atendem só se fizer pelo 0800. Então, senhor Giovanni, eu assino qualquer documento, não tem problema nenhum, mas eu acredito, como falou o vereador Gabriel, esse documento, assinatura de 17 vereadores, dentro de um requerimento oficial da Câmara, ele vai valer. Certo? Ele vai valer. Não, presidente, aqui, eu digo o seguinte, quando marcar reunião com o prefeito, com todos, na audiência pública que ia ser na próxima semana já. Quinta-feira, logo na próxima semana. Na próxima semana universitária. O secretário, eu tinha mais. Eu acho que deveria convidar o deputado Osmar e o deputado Raquel para estar na audiência pública também, que é importante, porque eles são representantes legítimos do Xandá e é junto ao governo do Estado. E podia dar essa demanda para o governo do Estado. Fazer essa ponte. Aí na audiência pública, que nós vamos fazer quinta-feira, seria ideal daqui a 8 dias. Ou antes. Né? Não foi para amanhã. Amanhã. Ou então amanhã. Só uma questão de mobilização. No caso, nós poderíamos fazer assim. Eu precisava que o secretário estivesse aqui, porque ele tem mais uma noção Um calendário. do calendário da Câmara, porque também a gente já tem algumas coisas marcadas, por exemplo. Agora na semana que vem. Agora na semana que vem a gente tem a audiência do PPA, que tem prazo, então se o requerimento até o final do mês. Então a gente pode marcar A primeira semana de dezembro. mais primeira semana de dezembro. Isso, a primeira semana de dezembro, no dia 5. Queria só dar uma sugestão que fosse lá no. Quais são os dias das sessões aqui? 26. Mas não tem problema não, você Na quinta-feira, dia 5. Pode ser seguinte quinta não. Pode ser também. Na quarta, na terça, não tem problema. Se pudesse ser também lá, logo lá no auditório da UESC, aí abrange mais alunos. Então, né? pronto. Na realidade, se fosse no local maior, como no auditório desse da UESC, nós justificaríamos aqui uma missão para o aluno. Então, nós vamos... Eu queria propor quinta-feira da próxima semana. Tem semana universitária. Ah, semana universitária, essa semana que vem. Então vamos propor o seguinte. Que dia? Hoje são 21. Então tá certo. Primeira semana de dezembro, então. Vamos fazer o seguinte, então. Terça, Dia 4. Dia 4, ó. É bem rápido. Olha, lá na quinta-noite. Bom dia a todos, professor Luiz Alvaldo, que eu me lembro na época da campanha para criar a FLESPRE. Natan, e cumprimento os estudantes não do Natan, que é lá da minha igreja, da nossa igreja. Dizer que, como o Pedro falou, nós ouvimos aqui reivindicações nas duas esferas de governo, na esfera municipal e na esfera estadual. Há umas que são específicas, mas há outras que podem até ser conjugadas com relação a isso aqui, a questão da segurança. A questão da segurança, o município pode disponibilizar a guarda municipal e ter essa atitude, não, mas que seja uma cobrança da Câmara, né? Nós temos a questão do lixo, nós temos a questão da drenagem, nós temos a questão da iluminação pública, mas aí nós temos uma outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer para os seus estudantes, é que a questão, por exemplo, a carência do espaço, isso aí já fica uma coisa mais a nível de governo, para ser discutido. Os nossos deputados podem fazer essa ponte, tá certo? A questão da a segurança também seria o Estado e o município e um concurso para professores, tá certo? Abrir mais concursos. Então, poderiam os nossos deputados fazer essa ponte. Mas uma coisa que eu gosto de salientar, que eu fiquei muito triste aqui quando foi falado, a questão da perda de um projeto onde o município não entrou com a contrapartida. Inclusive, isso foi colocado na reunião com o governador, onde nós tivemos presente, além do governador, o prefeito, João, Hilário e a Raquel. Eu soube que o E o governador João criou um web de ligação. não se manifestou nem para Sim, nem para não. sim, nem para não. Assim, eu soube até que o governo estabeleceu um contato, que seria o Hilário, para discutir essa questão a nível de governo. Mas a questão com relação à contrapartida, eu quero dizer que agora, dia 12, o município fechou um contrato com a Caixa Econômica,
onde ele está recebendo 2.400.000, isso é dinheiro extra, porque ele vendeu o serviço da Folha, tá certo? Não é errado vender o serviço da Folha para nenhum banco, tá certo? Os funcionários vão ter que receber e o município vende aquela folha para quem fizer uma proposta maior. Então está entrando 2.400.000. Eu acho, senhor presidente, nós poderíamos fazer um requerimento, um projeto de indicação, que ele tirasse aqui 5% atenderia a contrapartida de um projeto com uma envergadura dessa tão grande. Até porque, assim, o que é que nós vemos? Foi uma luta encampada pelo município, que seu avô foi prefeito, tá certo? É uma luta que é do povo de Xadá, isso foi uma conquista muito grande, o que a faculdade já tem dado para o nosso povo, em termos da transmissão de saber, em termos de novos professores, em termos de cientistas, tá certo? Então, é muito rico, então acho que o município não pode parar com essa contrapartida. O município tem que estar sempre ao lado da faculdade, lutando por mais benfeitoria e melhorias, certo? Então, assim, eu acho que o município tem toda a condição de dar essa contrapartida, até porque esse dinheiro aqui é fora do orçamento, é um dinheiro extra que entrou, e o município tem condições de dar. Afora 650.000, com uma foto da presidente Dilma, que houve há 2 meses atrás, tá certo? Então, são dinheiro extra. Então, acho que o setor de serviço é na educação e na saúde. Tá certo? Só uma dúvida. Obrigado. Esse recurso já está perdido, não tem mais solução? Na realidade, eu acho que não vem convênio com você, não. Isso é a questão do projeto. Como? Não houve nem convênio, nem Não, você pediu para conversar com ele para fazer isso. Sim, tudo bem. Ele marcou 3 vezes e nenhuma vez Mas apareceu. isso é uma coisa que não é uma coisa que perdeu, não. Não, perdeu não, você tem que fazer outro. Você tem que fazer outro Você tem que entrar na fila. e entrar de novo na fila numa nova concorrência. O Vitor Macares, que estava aqui, por exemplo, ele viu um projeto também agora no orçamento de R$500.000. Né? Provavelmente é para a mesma entidade e talvez não precisar também de uma contrapartida. Eu acho assim, o vereador Luiz falou uma coisa, que requerimento de projeto de limitação é a prerrogativa do vereador fazer. Isso aí cabe a nós. Né? Não acho assim que fazendo um investimento, nós não podemos aqui vender sonho para vocês. De dizer que vai ser feito um pedido, um requerimento para o prefeito. Ele vai atender? Daquele recurso que ele vai atender é outra coisa. Até mesmo porque eu entendo o seguinte, eu não sou prefeito, não sou gestor do Poder Executivo, mas eu acredito que o município tem suas prioridades, que não deixe dessa ser uma prioridade, porém, nós estamos sendo pegos por essa manifestação aqui meio por surpresa. Então eu acredito que um recurso desse já esteja programado o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. É uma questão que não resta dúvida da importância da saúde e da educação. Não tem dúvida. Mas eu acho que é muito mais fácil, é muito mais proveitoso para vocês e para nós correr atrás do governo do Estado, que tem dinheiro para bancar, que tem dinheiro para fazer até o prédio novo na festa para cima, porque, principalmente agora que a gente tem que dizer a verdade, o próximo ano é ano eleitoral. É bem mais fácil de conseguir as coisas com reivindicações e manifestações. Né? E a gente está aqui para ir com vocês no momento que vocês quiserem. Eu acho que o município tem passado por dificuldade, não é aqui de ninguém está com a pendeira tentando tampar o sol. O município não passa por um momento bom, passa por um momento de dificuldade, isso é da conta de todo mundo sabe disso. Então eu acho que o município não tem como hoje, penso eu, disponibilizar um recurso, como o vereador Luiz citou, que é justo a reputação do bem. Então, vai ser aplicado em alguma coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, Vocês, bom dia, parabenizar todos, né, pelo momento, a vivência, a luta. Eu sou Rosa, sou vereadora do segundo mandato. Quero, assim, de uma forma carinhosa, cumprimentar todos vocês na pessoa do nosso professor.
Luiz Osvaldo, e tem para Quixadá, para a UES, uma grande simbologia da luta, né, que motiva vocês, estão com vocês nessa construção. Eu quero, assim, primeiro, nós não estávamos aqui hoje, porque a gente está participando do encontro do Tribunal de Contas desde terça, quarta-feira. O plenário está cedido ao... Terça, quarta e quinta. Não tinha nem onde fazer sessão. Mas também nos colocar à disposição, é legítimo todas as solicitações, porém não são absurdas. Eu considero que quando a gente se reúne, busca estrutura para buscar implantar o desenvolvimento social, econômico no município, e ao longo da história a UES tem realmente formado tantas pessoas que estão aqui prestando relevante serviço no nosso município e nos municípios vizinhos, né? Eu quero assim colocar da importância da gente ter audiência pública para a gente convidar outras entidades, outras instituições, para conhecer de fato a reivindicação que vocês aqui estão solicitando. Porque nós, a Câmara, recebemos a solicitação e faremos os requerimentos, conforme que a gente apresente, que a gente possa ir juntos. Nós estamos representando o poder legislativo da cidade. Nós não temos o poder de executar uma obra, mas nós temos sim o dever, a responsabilidade de propor e de acompanhar. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é que nós propomos muito, que nós fazemos aqui vários requerimentos, inclusive ao senhor prefeito, e ele nunca nos dá nem resposta aos requerimentos que esta bancada aqui de vereadores, não é só nós, é todos, inclusive os que estão lá, que se dizem que são diretamente da situação. Para mim, eu sou situação, somos situação, quando nós apoiamos o que é bom para o município. Eu vou colocar só um exemplo, que nós fomos bastante criticados, os vereadores, que não votaram naquele projeto de lei que foi apresentado solicitando do excelentíssimo senhor prefeito um empréstimo para comprar, adquirir máquinas. Não era um projeto, era um financiamento. Era um projeto para garantir o financiamento, né? Uma autorização para garantir o financiamento junto ao Banco do Brasil, com recursos do BNDES, para então adquirir máquinas para o município. E nós fomos contra esses que aqui estamos, porque no momento o município não estava precisando daqueles equipamentos. Mas foi o único projeto que eu, aliás, requerimento, solicitação, que chegou nesta casa do excelentíssimo senhor prefeito que nós não votamos. Primeiro, porque falta cumprimento de responsabilidade fiscal com os seus servidores públicos municipais, e hoje está inclusive já circulando um decreto de lei do excelentíssimo senhor prefeito de redução de vantagens dos servidores, tirando as suas horas extras, reduzindo 50% das gratificações dos seus cargos comissionados, demissão em massa dos contratos temporários, e desde o início do ano que nós aqui fazíamos a discussão, e Quixadá está no nível de uma prefeitura rica, porque era contratação, custos fixos altíssimos, e hoje está tendo que tomar medidas drásticas de reduzir custos, e falta de fato a elaboração. É lamentável quando existe a elaboração, a proposição de captação de recursos e não se alcança a contrapartida, que é o mínimo que o município faz em estar garantindo recursos para construir, em estar definindo o espaço, o terreno. E a gente lamenta, mas a gente também deseja, enquanto Câmara, de compartilhar com a elaboração. No momento que está se elaborando, nos convide também para dizer, olha, o município não recebeu, o prefeito não recebeu uma comissão para discutir sobre o projeto. Mas não foi só esse projeto que deixou de ser, então,
está colocado no sistema de possibilidades de financiamento. Foram mais de 19 milhões que se deixou de colocar no SICOMB, no sistema de convênios, por falta de compromisso com a elaboração. Então, nós nos colocamos à disposição, vamos convidar a nossa deputada estadual, a doutora Raquel, o CBT. Para mim, os olhos da expansão realmente da UES é o CBT, porque está dentro de casa, mas desejar assim, a todos vocês motivação, luta, e conte conosco, vamos mobilizar, porque a nossa maior participação na luta é estar vivenciando os acontecimentos, para que a gente também possa fazer parte dessa história, contar a história como de fato ela vem acontecendo. E um dos recursos que muitos de nós, políticos ou militantes ou sociedade, não nos atentamos é com o recurso tempo. Nós estamos ao final do primeiro ano de uma administração municipal, nós não temos muito a contar do que de fato tem elaboração essa gestão municipal. Mas com a demanda de vocês, que se refere, se estende ao governo do Estado, eu também proponho que a gente seja mais ágeis, que a nossa audiência aconteça ainda agora no comecinho de dezembro, mas a gente também possa perceber que o Estado também está fechando seus planejamentos agora já no início do ano. Nós votamos o orçamento agora este mês, já para o ano seguinte, mas nada impede de chegar uma solicitação nossa do município de Quixadá, inclusive assinada por todos os vereadores, por outras instituições que aqui também prestam seus relevantes serviços de educação, e que a gente tenha a força, a mobilização de cada um de vocês, jovens, que estão nessa luta, buscando, pensando no futuro melhor para os mais novos que nem estão aqui ainda como vocês. Então, um abraço e me coloco à disposição. Gente, vocês não vêm aqui, eu acredito, maneira nenhuma para falar sobre política partidária. Não. Lembro que você está aqui para discutir empréstimo e empréstimo. Vocês estão aqui para reivindicar a melhoria da frequência. Nossos direitos. Infelizmente, sempre tem essa mistura de política, de lado pessoal, de interesse contrariado com o interesse dos alunos, estudantes do povo. Desculpa por esse momento, mas reafirmo a gente marcar na semana que vem essa audiência. Mas a vivência política está dentro também de uma perspectiva de elaboração. Nós estamos reivindicando o lixo para tirar da FECLES, e o lixo está nas nossas contas. Os alunos da faculdade tem maturidade, sim. Maturidade, a senhora não me ouviu falar em maturidade. Acontece que a senhora quer passar, e muitas vezes se passa para as pessoas uma coisa que não existe. Ela pode falar aqui no projeto das máquinas, certo? O que acontece no projeto das máquinas? O prefeito quis fazer um financiamento do povo. O município paga. Vocês são estudantes e eu entendo aqui. O município paga hoje R$35 mil do aluguel de alguns equipamentos de máquinas. Escavadeira, uma caçamba e tal. Esse financiamento ia fazer com que o município deixasse de pagar o aluguel de um equipamento que nunca ia ser dele e pagar o financiamento de um equipamento que ia ser bom para o município, aquele valor seria a prestação. 35 mil é o aluguel, 14 mil seria a prestação do bem que seria do município. Certo? E a justificativa não existe para não votar no projeto disso. Está pagando o aluguel das máquinas e não tem combustível para botar nas máquinas. Vereador, era um projeto do BNDES. Vamos voltar para o assunto da FECLES. Já foi Meu filho, nós esperamos só que... Aqui no cartão tem uma reivindicação aqui de 10 salas de aula. E vindo e querendo reivindicar, estão reivindicando também o prédio do CBT. CBT não, nosso. A renegociação do CBT tem a necessidade de mais 10 salas de aula? Eu pergunto a vocês assim, porque... Tem. Além do prédio, mais 10 salas de aula. Voltando, você ainda tem.
E mais a biblioteca. É porque aí no caso, por exemplo, do CBT, vai ser laboratório. até demais para... Muitos serão laboratórios, Ah. tem que já são. E a corrida laboratório também já está lá. Isso, Já tem um laboratório que passa lá. Nós estamos esperando, eu acho Pedro, que é que... eu acho que o CDT, por exemplo, o professor Luiz Alvaro, o pedido eu queria só entender uma coisa, vocês estão pedindo para que o CDT desocupe o prédio E vai lá para o liceu, que é do Estado. e a mesma estrutura vá para o liceu. Vai para o liceu. Certo? A mesma estrutura não, só um momentinho, Pedro. Só um momentinho. Eles, quando foram para lá, se apropriaram, inclusive, do nosso equipamento. Hoje ninguém sabe mais o que é nosso e o que é deles. Tem que sair. Tá? Uma pergunta. O liceu, o espaço do liceu, serve para vocês? Se a gente tem em casa, por que que nós vamos para o liceu? É só porque eu acho que ficaria mais complicado para o governo do Estado acatasse isso. É só uma questão de pergunta. Então, a ideia é que saia o CBT de lá, vá para o liceu. Inclusive foi proposto por ele. Foi, E o CBT saia da O sítio foi quem tinha proposto. observação. e vá funcionar no espaço da escola profissional, porque é um espaço que só funciona durante o dia. À noite não tem nenhuma atividade. Geralmente os cursos que acontecem no CBT São à noite. são os noturnos. Então, Ele não tem lá no liceu agradável, né? Lá se não for lá no liceu, é bem menor. Aliás, ultimamente, ele não tem dado nenhum curso que exija laboratório, por exemplo. É corte e costura, essas coisas. E é mais no campo. e eles ainda utilizam o nosso espaço. Muitas vezes acontece os cursos dele nas salas da FECLES. Aí o professor fica assim, sala de E nós aula. pedimos, A teórica, né? A aula. o que nós pedimos também à casa, relevando as diferenças político-partidárias, que todos se unam, porque a causa aqui não é defendendo partido A ou B, mas uma causa específica nossa, nós precisamos, nós reivindicamos isso, e assim, não queremos que essas diferenças gerem prejuízo para nós. Uma das coisas que foi falada do pessoal, eu queria que até a gente, queria que vocês entendessem, o nosso viés aqui é trabalhar pedindo, a gente cobra e a gente fiscaliza. Nós fiscalizamos e legislamos, nós não temos o poder de executar, até a Vera Barbosa falou isso. Então, a nossa cobrança, muitas vezes os vereadores são criticados por não resolver um problema que não se pode resolver. A gente cobra, a gente pede, mas o executivo é quem tem que destinar os recursos, é quem mexe exatamente para resolver esse problema de vocês. Mas eu encerro minhas palavras aqui, agradecendo a presença para vocês e dizendo que contem com a gente em qualquer que seja o momento. Se for para ir para fazer Nós ficamos fechados. Vamos deixar que a missa para já no dia 4, que é de quarta-feira. Dia 4. Dia 4. Seria melhor o que? À tarde, à noite? À noite. À noite que eu disse que o estudante vem de fora. A audiência aí vai só mobilizar mesmo. A deputada Raquel, a deputada Osvaldo está presente. Aí esperaria O que vocês prefeito, pudessem o secretário da parte que é. Dá tempo suficiente e não fica longe. Eu acho que Vocês tá bom. podiam só mandar para mim depois Um ofício? sim, sim, também, porque aí encaminhar. eu copio ele e me encarrego de mandar para o prefeito, para a deputada. Uma sugestão, Francisco. Nós temos um problema também, já que a audiência pública, pediríamos para vocês, vereadores, encaminhar requerimento a todas as prefeituras, e aí nós poderíamos usar prefeituras que têm alunos vem na pra cá, PE. né? Porque nós É um temos problema de problema muito ônibus também. Boa e ideia, não. muito boa Porque ideia. Vocês já mandam no ofício que o Pedro pediu aí. Já nas câmaras também. Mandando o destino de cada valor. Mas vocês é que tem que Não, porque nós não sabemos qual é a cidade que os alunos vêm. Milhão Pedra Branca, senador, que cheiramos vinho. Vamos mandar já o ofício para o Pedro. Aí manda as cidades. Bota o crédito. E a Vlada de Palmares. Quarta-feira, Aí vai lá. às 7 horas da noite, Raquel de Queiroz. Eu considero ainda que Xadá. Pronto, então nós vamos Show. endereçar o ofício com as questões da reivindicação da Outro ponto que vocês precisam até notar, se vocês tiverem interesse de alguma autoridade específica, participe disso aí, manda um nome para mim que eu encomino. O ideal seria o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, René Barreira. E a presidente da comissão. Que é que xadaense, né? Também que é a Câmara, né? Presidente da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara do Município.
Legislativa do Estado do Ceará. Assembleia, né? Assembleia dos amigos. Vocês relacionam essas autoridades que é o que a gente quer chamar O senhor Pedro Aquiste também, que é o Cláudio Cabo Aquiste, que também é deputado do município, né? O Raquel. E o René Barreira? É outro deputado. Não, é O secretário de Ciência e Tecnologia. Então, nós vamos nomear hoje, né, para a gente enviar o ofício. E o ofício de encaminhamento para reivindicando a nossa